Bom, gente, é o seguinte. Pós-jogo aqui, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo no Maracanã. Um jogo muito bem jogado, muito bem estudado, muito bem estruturado, no qual o Flamengo no final aí veio a fazer um gol com o Léo Pereira de cabeça, uma jogada bem construída e trabalhada do Flamengo e que, né, no final de tudo trouxe um bom resultado, né? Um resultado que coloca o Flamengo no sexto lugar e mantém o Corinthians na zona de rebaixamento. Corinthians e Vasco que tem que abrir o olho aí porque o bicho tá pegando e as coisas estão ficando feias. Mas em relação, né, ao Flamengo, começar pelo time que tá ganhando, bom, o Flamengo deixou um pouquinho a desejar hoje, teve muitas dificuldades num Corinthians bem escalado, não sei se eu posso dizer bem escalado, mas bem prostado ali, é, com um contra-ataque, né, bem. Foi um Corinthians totalmente diferente daquele que a gente viu contra o Atlético Mineiro e o Flamengo tentou ser, né, a melhor versão do Flamengo, mas ao meu ver não conseguiu, principalmente no primeiro tempo. Acho que quando o Arrascaeta, que saiu por lesão ali no aquecimento, né, sentiu, acho que foi o adutor da coxa, se eu não me engano, o Arrascaeta, quando ele não joga no Flamengo, o Flamengo tem muitas dificuldades de poder de criação. E aí o Gerson fica muito sobrecarregado, né? Mas mesmo assim no primeiro tempo ainda deu. O Flamengo tentou fazer algumas movimentações, né? Começou com o Pedro e muito pouco municiado hoje também o Pedro dentro da área, então teve muita dificuldade. E no segundo tempo o São Paulo fez algumas mexidas, o Pulgar ele sentiu os dois adutores das duas coxas, saiu, a torcida gritou, chamou ele de burro, né? Mas eu cheguei a entender. O que eu não entendi foi ele ter colocado o Vidal na cabeça de área e ter empurrado o Gerson como um segundo atacante. Porque o Gerson, ele é um meia, então, né, ele é um meia segundo volante, né? Foi onde que ele despontou e trouxe o seu melhor futebol. Principalmente no tempo lá de 2019 e tal. E até mesmo na Europa, ele jogando ali como segundo homem de meio campo, ele, né, foi onde ele teve suas melhores fases, principalmente com o São Paulo lá no Olympique de Marseille. E aí quando ele coloca o Vidal de cabeça de área, o Vidal ao lado ali do Thiago Maia, e empurra o Gerson como um segundo atacante numa linha de 4 e 5 prostrada, às vezes até as duas linhas do Corinthians, né? O Corinthians às vezes faziam duas linhas ali próxima à área e até mesmo às vezes dentro da área. Então ele coloca o Gerson ali descosta para o gol e praticamente dentro da área, porque o Flamengo estava empurrando e era o que o Corinthians queria também para poder sair no contra-ataque. Acho que ele perde a melhor qualidade do Gerson, que é ele ter essa bola dominada e olhando de frente para o jogo para poder achar os atacantes ou os pontas entrando, né, em facão. Mas, enfim, não foi, acho que não foi a melhor versão do Flamengo hoje. Mas, olhando agora para o outro lado, e o lado do Corinthians, acho que foi a melhor versão do Corinthians até agora que o Vanderlei Luxemburgo apresentou. Porque, como eu já disse, muito diferente contra o jogo lá do Atlético Mineiro, que o Corinthians só se defendeu e não ameaçou o Atlético nenhuma vez, praticamente. O Corinthians hoje, no primeiro tempo, no princípio do segundo tempo, teve grandes oportunidades, tá? Grandes oportunidades de vencer o jogo, ou pelo menos, né, abrir o placar. Agora, falando um pouquinho do ataque do Corinthians, acho que o Vanderlei vai ter que acertar aí, né, se ele vai colocar o Roger aberto numa ponta, vai colocar o Roger de meia ou o Roger atrás de um centroavante, como ele fez hoje, né? Ele abriu, ele colocou na verdade o Roger Guedes atrás do Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto acho que ficou devendo muito hoje. Acho que ele não estava na sua melhor tarde, acabou perdendo aí algumas oportunidades que em um jogo tão grande, com a magnitude de um Flamengo e Corinthians, né, com poucas oportunidades, acho que ele não foi tão feliz e é um jogo onde você não pode perder esse tipo de oportunidade. Tanto é que no finalzinho aí, já nos acréscimos, o Léo Pereira machucado, né, sentindo bastante a coxa, com uma bola jogada na área pelo Cebolinha, ele conseguiu cabecear e vencer o Cássio. Acho e vi alguns pontos
alguns pontos muito interessantes no Corinthians, principalmente foi a barragem, né, do Fagner. Fagner que não vinha bem, não tem vindo bem no Corinthians já faz algum tempo. Tava ali mesmo pela força de ser ídolo, pela força de ganhar com o Corinthians. E o Vanderlei teve peito. E acho que foi isso mesmo, acho que foi para isso que ele veio mesmo pro Corinthians, para fazer essa reformulação. E eu esqueci o nome do rapaz, cara, que entrou lá no lugar do Fagner. Enfim, jogou muito bem e saiu também por cansaço muscular, correu demais. Já fazia alguns jogos que ele não vinha atuando, principalmente com o Vanderlei. E quando entrou na lateral e jogando muito bem. Anulou o Cebolinha, né? E anulou também as investidas do Flamengo por ali. E conseguiu marcar bem também o Ayrton Lucas. Então, assim, olha como é que é engraçado, né? Não querendo caracterizar, mas foi só o cara sair, o gol foi lá por onde o Fagner entrou, né? Lá pela lateral direita. O Fagner não conseguiu reduzir o espaço que ele estava conseguindo fazer, né? Com o Cebolinha, e aí o Cebolinha teve espaço, colocou essa bola na cabeça do Léo Pereira, o Léo Pereira marcou e assim terminou a partida. Acho que foi, como já disse, para finalizar, foi a melhor versão do Corinthians. E se o Corinthians tivesse conseguido sair com a vitória hoje, chegaria muito grande para o jogo contra o Argentino Júnior na quarta-feira. Vejo e creio numa evolução ainda do Corinthians. Se o Corinthians continuar assim, eu vi até uma entrevista do Roger Guedes saindo do campo, dizendo que jogaram bem e tal, que tem que aproveitar mais as oportunidades e que infelizmente o resultado não veio. Mas se continuarem jogando assim, muito provavelmente eles vão ter um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento, né, no campeonato. Então é sobre isso. Acho que não foi um bom jogo tecnicamente, mas foi um jogo muito estudado e estruturado, né? Acho que o Vanderlei encontrou um caminho. Paulinho hoje jogou muito bem. O Paulinho foi uma defesa sólida até o gol, né? O Paulinho conseguiu ali dar um controle melhor de saída de bola, e eu acho que é por aí mesmo que o Vanderlei quer usá-lo no Corinthians. E acho que vai ficar nisso aí, cara. Acho que vai ficar nisso aí. Eu acho que o Corinthians tem que aproveitar essa janela agora para contratar um centroavante, porque alguém precisa fazer essa sombra para o Yuri Alberto, até mesmo para que ele venha se cobrar e não venha perder esses gols que ele tem perdido. Mas enfim, é sobre isso. Tamo junto e até a próxima.